Sejam muito bem-vindos ao Manda Quem Pode. Aqui quem manda é você. E hoje a gente está aqui com a doutora Daniele e o doutor André Miyagi. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. É um prazer receber vocês aqui. Eles são proprietários da clínica VU. Agora eu falei certo? Sim, falou Muito certo. bem. Tá? A gente vai deixar escrito aqui na descrição para vocês entenderem, mas é VU de você em francês. E a clínica começou em 2018 e hoje conta com 4 especialidades: medicina fetal, ginecologia e obstetrícia, reprodução humana e ecocardiografia fetal, correto? Isso mesmo. Legal. E me contem por que vocês fundaram a clínica, por que ela começou, qual que foi a inspiração para isso, de onde veio? Acho que preciso dar o crédito e o mérito pro André, que o André que sempre teve essa visão, assim, de tem que fazer alguma coisa diferente, e a gente tem que fazer do nosso jeito. No começo eu ainda fiquei um pouco, será que é hora? A gente estava em Curitiba há pouco tempo, né? Tinha 3, 4 anos que a gente tinha vindo pra cá. Com 2 crianças nas costas? Não, ainda não. 1,5, é verdade. Eu já tinha uma filha pequena, estava grávida do meu segundo. Vocês não eram daqui. O André, sim. A gente se conheceu em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão. Tá. E aí a gente... Falei, a gente pode voltar, ela já tem um trabalhinho que meus pais trabalham, que eu sou médico, né? Já consegue trabalhar mais rápido, desde que voltou para Curitiba. Mas nem foi tanto assim, né? A gente foi parar lá no Bairro Novo, trabalhando, dando plantão lá. A gente chegou como todo mundo chega, né? A gente foi Sim. dar plantão, atender em clínicas, né, de milhões de convênios, chegar lá e ter, 15 pacientes agendados. E que é uma etapa, Sim. mas que durante essa etapa a gente percebeu que não era o que a gente queria fazer. Sim. Porque faz parte, é inclusive parte da gente criar o nosso jeito, mas a gente não estava feliz, né? Então, a gente foi vendo aos pouquinhos e aí o André quis dar esse super passo e eu receosa, com criança pequena. E aí a gente foi... O André foi com coragem e eu fui com medo mesmo. E a ideia era fazer alguma coisa um pouco diferente, ter tempo, ter qualidade, a gente poder trazer a nossa experiência da vida acadêmica, de evidência, de qualidade de atendimento, mas com um jeito Familiar, carinhoso, digamos. É isso que eu queria entender. O que é a VU para você, André? Então, o conceito da VU é o seguinte, né? Como eu disse, a gente trabalhou em grandes clínicas aqui, trabalhamos nas cidades ao redor, e quando você trabalha no convênio, talvez for atendido pelo convênio, Sim. E o convênio acho que há uma sobrevalorização do médico e também do paciente, né? Consequentemente, e acaba que a ideia muito é volume, né? Claro que você pode despender um grande atendimento de qualidade, mas por causa de como as coisas são, acaba você tem que realmente fazer a coisa andar mais rápido, atender vários pacientes mais rápidos e a gente foi paciente, né, Dani? Sim. A gente foi paciente e às vezes eu me perguntar, poxa, mas podia ter mais, né? Podia, como pai, como mãe, talvez a gente gostaria de mais respostas às vezes, assim, sabe? Não foi só nisso, não só da consulta de gravidez, mas assim também dos exames da minha filha, né? A gente teve uma filha bem doente, sabe? Por uma época. E a gente falou que às vezes, poxa, podia ter tratado a gente melhor, sentado e explicado pra gente, sabe? Um pouco mais completo. Isso. Então a gente... De ser acolhido também, eu acho que é o que... a gente como médico escuta muito isso porque é uma coisa que ficou popular, né? Assim, o médico não tem tempo, o médico isso, o médico não olhou. Então o que a gente queria era, inclusive, tirar um pouco disso, né? Porque a gente queria se envolver. A gente aprende na faculdade, né? Que médico não tem que se envolver com as coisas. Tem que se envolver. Sim. A pessoa tá ali, tá expondo uma parte da vida extremamente íntima, né? No nosso caso. E... a gente se envolve com as histórias, então a gente quer saber, eu não quero saber o que você tem, eu quero saber quem é você, por que você veio, e às vezes isso já me faz ter um cuidado diferente, um olhar, um carinho. Às vezes as nossas pacientes são mulheres, na grande maioria das vezes, então a gente às vezes precisa de um colo, de um carinho, de um jeito diferente de dar uma notícia, às vezes não muito desejada. Não dá para economizar palavras, né? Porque tudo que o médico economiza de palavras, o paciente ele acha elas, seja na internet, na opinião do amigo, da mãe, do tio.
E aí fica uma coisa muito... Porque acredito eu, né, na parte de reprodução humana, o psicológico, como em tudo, influencia demais, né? Muito. Eu sempre falo para as pacientes assim, se você está muito ansiosa, muito estressada, muito nervosa, você não vai engravidar menos, mas a tua experiência vai ser muito pior. E aí talvez, se não der certo, você não vai ter energia para repetir. Então, é aí que o psicológico impacta, né? Então, a pessoa precisa ter uma experiência. A gente fala muito sobre isso na clínica, assim, sobre a experiência do paciente, né? E a experiência do paciente, ela está baseada, muitas vezes, nas coisas não médicas, né? Na assim, pessoalidade. Na né? pessoalidade, Chega lá num ambiente que ela se sinta bem, cuidada, né? Sim. Então, a gente tem... Eu posso falar, porque eu já fui paciente, né, do Dr. André, e realmente a gente tem essa sensação de estar lá. Eu lembro que ele falava muito assim: você tem mais alguma dúvida? Você tem mais alguma dúvida? Eu já não tinha mais. Daí eu ficava pensando, será que eu tenho? Porque quando a gente sai, sempre acaba encontrando várias dúvidas. Quer que eu pergunte alguma coisa? Mas é esse o comprometimento, Isso, né? De não deixar a pessoa sair com nada falava, para mas buscar você fora, tem mais né? alguma dúvida? Pensa aí. E aí, claro, que daí o meu marido acabava achando várias dúvidas, né? E a gente teve um caso também que nos deixou preocupado, porque que eu acho que acaba sendo, eu não sei se tem uma porcentagem, doutor, que acontece com algumas mulheres, do meu caso, que foi da Nuquinha, que deu uma... Eu nem lembro direito o que foi exatamente que deu uma diferença ali. Aumentada, Isso, né? aumentado. Que poderia nascer com alguns problemas, ter alguma deficiência. Aí eu fiquei desesperada. Então... Mas se não se lembra que a tua experiência deve ter sido boa, entendeu? Apesar de tudo, Isso, né? isso. Foi porque daí depois, quando a gente voltou lá, já estava tudo ok. Mas até eu poder fazer o segundo exame que eu fiz, que era o segundo ultrassom, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu precisei no Google, encontrei várias coisas no Google que me deixou mal. E aí eu fui lá e ele me deixou mais tranquila novamente. Sim. Mas veja, né? De onde a gente evoluiu esse conceito de trabalhar esse conceito, de poder abarcar esse tipo de conversa, de tratamento, né? Então, eu até falei para a Dani, né, quando a gente estava montando a clínica no começo, né, a gente começou numa salinha pequena, foi a primeira salinha que a gente foi, era uma salinha que a gente dividia, e nem tinha banheiro na recepção, a gente se virava. Mas eu falei para a Dani, sabe o que eu acho, assim, antes de abrir a clínica, eu fui dar uma estudada, eu li bastante. Mas eu cheguei a uma ideia assim, seguinte, sabe que foi aquela época que estava ainda meio que no auge do Instagram, que o Instagram estava começando a bombar bastante, assim, as pessoas estavam começando a entrar na mídia de fazer propagandinha e tal, né? E eu falei, mas sabe que as pessoas, eu vejo o que elas querem hoje, elas ainda querem, né? Acho que elas querem like, né? Elas querem ser afirmadas, querem ser ouvidas, né? Ser ouvida. A gente falou, não, mas ela quer ser ouvida, E realmente é isso, né? Eu lembro da Dani me dar umas broncas em casa, André, você tem que me ouvir, André. Me ouve e tal, não sei o quê. Essa é a parte difícil. E aí... Mas sabe que e realmente fazer diferença, separar para ouvir realmente. Mesmo assim, às vezes tem uma dúvida, eu pergunto, insisto na dúvida, mesmo tem uma dúvida que eu não sei, mas às vezes de parar e refletir com a paciente a dúvida dela, eu mesmo não tendo a resposta, e me comprometer a saber depois, mas... É esse tempo, essa conversa, essa calma, né? Às vezes te acalma o coração também, né? Saber que, poxa, não, você teve o tempo, você tem tempo para poder refletir, trazer as coisas que você quer falar, né? Então, muito conceito foi disso, de poder dar essa atenção e, enfim, dar tempo, né? É o que a gente quer hoje, né? A gente quer tempo, né? O nome da clínica, né, já é o você, né? Sim. E quando você falou das pessoas querem ser ouvidas, eu acredito muito nisso. Eu falo que todo mundo anda com uma plaquinha invisível no peito, escrito assim, faça-me sentir importante. É natural. Você quer criar relação, quer criar laço, faz a pessoa se sentir importante. E quando você falou do ser ouvida, eu lembrei daquele... Olha a conexão, né? Lembrei daquele filme Avatar, o último. Eles tinham a frase que eles falavam para os outros, né? Que seria hoje um eu te amo, né? O deles seria eu vejo você. Olha só. E isso impactou, rodou muito, porque o conceito qual é? É realmente isso, cara, tá tudo acontecendo, tá uma loucura. Você. Mas nesse momento sou você. eu. Quem está te olhando? Porque se isso não funcionar em casa, isso não vai funcionar em trabalho nenhum. Se isso não funcionar num consultório, né, onde vocês estão numa clínica gerando vida,
Cara, tem amor, tem um monte de coisa envolvida. Expectativa, né? Imensa, Muitas. Insegurança, medo, tudo aquilo. Se a pessoa não se sentir ouvida, não se sentir vista, que você... eu acho que é isso, assim, pergunta até cansar. Até a pessoa fala assim, não, 10 horas da noite a pessoa está indo dormir, mas será que... Não, o André já respondeu. O André já respondeu, mas Não, a Dani falou comigo. Passou, tá tudo né? bem, é isso aí. Mas é muito legal, assim. Precisa ter esse conforto, né? Precisa. Eu acho que, às vezes, as pacientes falam assim, é uma dúvida boba. Não tem dúvida boba, Não tem, né? exato. Toda dúvida tem um motivo de existir. Então, às vezes, a dúvida que uma paciente julga ser muito boba é o maior medo que ela tem. Então, não é boba. Ela traz essa dúvida disfarçada de uma pergunta. Eu vou soltar aqui. E não, é aquilo que está ali para ela. Sabe como é que eu quebro esse gelo da dúvida bobinha? Eu tenho uma dúvida bobinha. Falou, olha, cara, essa é a dúvida mais importante. Porque só depois, se vencer ela, você passa para as mais difíceis. Sim. Boa. Não Excelente. Se ele não quebrar essa base Excelente. ali, o cara não vai conseguir evoluir. Que ele tem vergonha de perguntar bobinha. Claro. Né? Sim. É que eu acho que também entra muita questão... ela deve escutar tantas vezes essa pergunta. Sim, mas... Só que para ela é única. Ainda mais Exato. você que trabalha com essa questão da mulher que está na expectativa de engravidar e não consegue. Eu já tive, né, conhecidos, amigos, enfim, que ficaram muito tempo Sim. tentando. E eu via muito que entrava essa questão. A pessoa ficava muito nervosa. E eu acho que aquilo que atrapalhava. Acontece muito isso, doutora? Assim, você percebe isso ou não? Polly, isso inclusive é uma das maiores dores das tentantes, assim, a famosa frase do quando você relaxar, vai dar certo. A gente escuta muito isso. E isso é a maior mentira. Eu brinco com elas que se fosse assim, as pessoas mais estressadas jamais teriam filhos. Olha né? só. E, né, Buda teria Ótimo muitos. argumento. Não é verdade, né? Eu confesso que eu também achava que era assim. Não, é muito aquilo que eu falo do processo. Porque o processo, assim, a pessoa às vezes está muito estressada, e claro que ela tá, porque a gente quando, né, assim, isso cai muito pra gente mulher, né? A gente tem ali um projeto, eu vou crescer, eu vou me formar, eu vou casar, eu vou ter filhos. Ninguém fala eu vou crescer, eu vou casar e daí eu vou fazer FIV, eu vou congelar. Isso não é parte do projeto de ninguém, né? Sim. Então, a gente tem, quando a pessoa recebe esse diagnóstico de não... Antes do diagnóstico até, naquela fase que todo mundo está engravidando. Qual evento que você vê suas amigas? É o chá de revelação, Isso. é o chá de bebê, e ela não. Sim. E aí a gente chega naquelas coisas, né? Que se a gente for parar para pensar, todos nós já fomos um pouquinho inconvenientes. E eu falo muito sério com elas que não é por mal, mas sempre tem alguém que fala, e aí? Não vai ter filho? Ai, mas vocês não estão tentando? E eu, inclusive, digo para elas, olha, às vezes vocês precisam dizer sim. A gente está tentando, está muito difícil. E se você quiser fazer alguma coisa pela gente, torça, né? Assim, reze, enfim, põe a sua energia positiva. Porque isso, de alguma maneira, quebra essa, talvez, invasão, né? Sim. E delimita um espaço. Mas a história do quando você relaxar, você engravida, isso é mentira, né? Assim, talvez quando você relaxar, você vai ter luz suficiente para procurar ajuda, para receber uma ajuda que te foi oferecida. Olhar para o que realmente importa, Exato. Para identificar, inclusive, que existe um problema, talvez, Isso. uma questão, né? Mas... E quanto tempo que você percebe que elas começam a buscar isso? Ou que você também diria que o ideal de começar a buscar? O ideal, Polly, para as pacientes que são jovens, e infelizmente para a gente jovem é até os 35 anos, dali em diante a gente já está ali no segundo tempo, né? Elas tentarem até 1 ano. A partir dos 35, 6 meses. Passado esse tempo, tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque, primeiro, a maioria dos casais, né, até os 35 anos, tentando 1 ano, já engravidou, então sobra ali mais ou menos 15% que não consegue engravidar. E segundo, porque na reprodução humana o tempo é uma questão muito sensível. Quanto mais tarde, mais difícil, pior, inclusive com o tratamento. Então, o ideal seria isso. Mas o tempo que elas levam para buscar, às vezes, é muito maior. A minha paciente mais, vou chamar velha, de tempo de tentativa, estava tentando há 22 anos. 22 anos. Ela me levou um diário Só depois e dos disse... 22 que ela foi te procurar? Ela chegou até mim com 20 anos e aí depois de 22 anos de tentativa ela engravidou. Mas antes disso ela já tinha procurado um outro profissional, aí faz um tempo, para e volta. Então existe também uma negação dessa questão. Sim.
E os tempos são os mais variados possíveis. A grande questão, e eu tenho falado muito isso, é que quando você recebe um diagnóstico, por exemplo, você tem câncer, ninguém questiona. É a sua vida que está em jogo, né? Então, parece que é mais legitimado. E quando alguém recebe um diagnóstico que você não consegue engravidar, você só não consegue engravidar. Você está saudável, você está jovem, você está trabalhando, você está ganhando dinheiro. A vida como continua. se fosse fútil. Mas não tem sonho fútil, né? Assim, para quem quer, é aquilo. Então, o peso do diagnóstico, ele pode ser tão impactante. E existem estudos comparando, inclusive, escala de estresse, de qualidade de vida. O diagnóstico da infertilidade tem as mesmas pontuações nessas escalas do que o diagnóstico de câncer. Então, para quem vive... Poxa, é um luto, a pessoa nega, a pessoa vai procurar outro, a pessoa esquece daquilo por um tempo, até voltar e falar, agora eu tô pronta para fazer o tratamento. Porque é um sonho, né? Eu acho que... eu sempre tive sonho de ser mãe. Sim. Então, eu acho que quando a mulher tem um sonho de ser mãe, aquele sonho não vai sair dali. Exato. Você vai deitar e vai ficar pensando naquilo. E como é que você relaxa pensando naquilo todos os dias? Não tem como. É isso que eu ia falar. Eu escutei isso há um tempo atrás. Uma pessoa falou, nossa, eu desde pequeno tinha o sonho de ser mãe. E eu peguei e falei, nossa, desde pequeno. Quem sonho de ser mãe desde pequeno? Nós meninas sempre sonhamos. Exato. Aí eu peguei e parei para pensar. Na hora eu escutei meio assim, depois eu fiquei pensando, falei, pô, faz sentido. Então, assim, é que nem você falou, vai vivendo. Vai, mas às vezes com um psicológico todo atropelado ali, né? Eu queria, mas eu não posso. Era um objetivo de vida. Mas é aquilo, ninguém tá morrendo aqui em volta, tá todo mundo com saúde. Eu olho em volta e eu vejo tudo igual. Sim. Nada novo, mas tudo igual. E aí esse medo vai deixando a pessoa meio... é uma prioridade. E aí, pelo menos eu já escutei, não é um tratamento barato, não é um tratamento acessível, né? E as pessoas pegam e falam, não, quer saber? Nem vou procurar. Deixa, né? Tem que pagar a casa, tem que pagar o carro. E aquilo ali que às vezes era o motivo de se ter uma casa, de se ter uma família... Isso. Tá para baixo do tapete, plano, né? É muito legal você falar disso, porque eu já tive várias pacientes que demoraram para procurar ajuda porque tinham em mente que para elas era financeiramente inviável. Então, assim, nem que seja para você ouvir, né? Assim, você vai comprar um carro. Você vai lá e pergunta quanto custa. Preço, você lógico. pode dizer, bom, eu não consigo comprar esse carro agora, mas eu vou me organizar para comprar no que vem. Então, assim, isso é uma coisa também que precisa ser quebrada, né? A nossa geração, quando a gente fala de reprodução humana, é uma ciência que existe há 48 anos, desde 1978. Quem faz a conta aí? Deixa a conta para quem está ouvindo. Exato. 46 anos. Então, assim, é tudo muito novo, né? E a gente é da época que só engravidava por FIV a Fátima Bernardes, que fazia um tratamento que custava uma Mercedes, né? E hoje em dia não é assim, né? Eu brinco por 2 razões. Primeiro, porque a FIV está mais barata e hoje em dia o Uno custa o preço de uma Mercedes um tempo atrás. Então, a gente já tem as coisas um pouco mais, né? Assim... E acho que já se tornou algo mais acessível até na questão de informação. Exato. Perfeito. Antes não era todo mundo que tinha essa informação, que poderia fazer. As pessoas Sim. achavam, não, isso eu não consigo. Sim. Então, acho que as informações hoje também... Mas eu concordo com isso, porque muitas vezes as pessoas elas não sabem nem... Eu acredito muito, né? Nos objetivos, eles começam quando a gente sonha, quando a gente tem uma... se joga pro universo. Né? E muitas vezes as pessoas não sabem o tamanho, né, do sonho, né? Nem o preço. Exato. E às vezes, poxa, se isso mas falaram que é caro. Sim, mas vai lá perguntar. Sim. Alguém que te falou tá falando baseado na vida dela, no padrão que é caro dela. pra você, às vezes não é caro pra mim. Então, toda essa questão isso mudou também, muito, né? Prioridades, existem muitos né? centros, existem muitas estratégias. Hoje em dia, assim, de uma maneira geral, é um tratamento acessível. A gente não pode dizer para todo mundo, infelizmente, ainda falta acesso no SUS. São poucos centros no Brasil que têm esse tratamento pelo SUS, por exemplo. Mas é um tratamento que a classe média, de uma maneira geral, consegue ter acesso. Sim. Então, assim, exige organização, exige como todo sonho na vida. Né? Então, isso também precisa, aos poucos, ser desmistificado. Isso é muito importante. O Dani, e quando aconteceu, né, um caso que a mulher não poderia ter filho, e aí ela fez o tratamento, tá? Assim, você não pode ter filho, esquece.
fez o tratamento, conseguiu com o tratamento, né? Que deu tudo certo. E aí o segundo filho veio Isso é tão comum. normal. Isso é muito comum. E é daí que vem a história do quando você relaxar. Tá vendo? Você relaxou. Isso é mentira. A gente já falou sobre Vem um isso. falso positivo ainda. Não, mas existe... esses dias, acho que início do ano, final do ano passado, saiu um estudo de uma revista séria da reprodução humana falando que esses casos de segunda gravidez pós-tratamento por infertilidade, eles chegam até 30%. Então, assim, só. é raro, mas acontece muito, né? Então, e assim, eu brinco com as pacientes que todo ano eu tenho alguma paciente que faz o tratamento e eu já tive algumas que congelaram os embriões e enquanto a gente preparava para transferir o embrião, a menstruação não vem, o que que acontece? Eu tô na menopausa. Faz um teste. Capaz, doutor, imagina, grávida. Olha só. Então, acontece, né? Assim, a gente fala muito de infertilidade, mas hoje em dia o termo, na verdade, é subfertilidade. Infertilidade mesmo é se a paciente não tem um útero, o paciente não tem um testículo, coisas assim, totalmente irreversíveis. As outras todas são, talvez assim, subfertilidade é o termo. A gente leva um tempo maior, a gente tem questões envolvidas, mas não é um diagnóstico definitivo de um não para sempre. Não pode. Acho que não poderia nem usar essa palavra, né? Você não poderá nunca ter. Eu não costumo usar. Eu acho que, assim, apesar de tudo, mesmo com a gente... com as tecnologias que existem, que são várias, a gente ainda tem muitas questões que estão... É uma ciência nova, né? Então, tem muita coisa que a gente não sabe. E eu falo para elas, assim, para quem acredita, para quem tem fé, tem alguma outra coisa por trás, né? A gente, às vezes, chama de Deus, a gente chama de energia. Sim. Era para ser, era no momento certo, né? Mas existem coisas que a medicina isso. não vai conseguir explicar, né? E tá tudo bem, né? Legal. Tá tudo bem, essa é a magia, né? E aí, vocês dois trabalhando, você com essa parte da reprodução humana e você com essa parte de ver depois que isso que acontece, né? Ele é a promoção das minhas pacientes, são assim, virar paciente da doutora André. Bom. Atravessa Eu falo, pro outro lado. vai pra sala de lá agora. Dá a cartinha, vocês podem fazer assim, ó, tem uma surpresa pra você, agora você vai ganhar uma cartinha. De alta. Um crachazinho pro outro lado. Isso aí. Passa a sala. E aí depois elas vão, assim, nem todas, né? As pacientes depois elas voltam para o médico de origem, o médico que encaminhou. Mas eu fico muito feliz que muitas delas voltam depois, indicadas até pelo médico que me indicou para fazer a FIV, indicam o André. Então é legal que eu vejo as pacientes barrigudinhas lá depois. Feliz. E aí depois elas vêm trazer os nenéns pra gente conhecer. E aí sai do muito... estresse, né, de conseguir engravidar. Sim. Aí chega no estresse da gestante, será que tá tudo bem agora? Isso, porque daí tem esse estresse, né? É isso que eu ia falar. Eu tive um caso na família que ela teve dois abortos e depois teve a gestação, teve filha, tudo, né? E foi bem isso. Foi bem isso. O primeiro, nossa, cara, meio que derrubou todo mundo. O segundo foi mais assustador ainda, porque aí começou com muita dor, teve que ir para o hospital, fazer procedimento e tal. E eles estão fora do país, não é a mesma coisa aqui, não pode ficar lá, o marido não pode ficar junto, é toda uma função. Sim. E aí quando engravidou, e beleza, e tá indo, e toda vez assim é médico. Bastante. É o médico. Sim. E aí todo mundo meio que suando, né? Lá fora é assim, daqui tanto tempo você vem. Nossa. Acabou. E foi até curioso, porque depois do segundo aborto ainda pegaram e falaram, então, tá tudo certo. Não, mas queria fazer exame. Tá tudo certo, não tem exame. Tá tudo certo. Se tiver o terceiro, aí faz. Aí ficou todo mundo meio assim. Aí depois nasceu bem, tá linda, maravilhosa. Mas pensa aqui, né, como essa paciente chega fragilizada daí, né, cara? Isso acompanhamos de perto. Como fragilizada a paciente fica, às vezes, assim, mesmo, e às vezes você vai ler na internet, você fica mais fragilizado ainda. Nossa. Desesperador, na verdade, se for ler na internet. Né? Costumava falar para os alunos lá, você tem que sempre incentivar o seu paciente a onde olhar na internet, né? Porque se você digitar uma doença lá, eu sempre falava para os alunos, uma doença gravíssima lá, e as pessoas, na verdade, não querem saber artigos, elas querem ver a opinião dos outros sobre a doença, né? Vai lá no Yahoo Answers lá e começa lá. E essa é uma coisa... é um pouco cringe aí no Google Answers agora. Yahoo, você eu lembrei. Eu também. Então... e aí a paciente, às vezes, ela já está fragilizada, ela vai e
fragiliza ainda mais, né? Fica muito vulnerável dentro da internet, né? E aí, quando você vai receber a paciente com a gravidez, muitas vezes ela já passou uns médicos, outros, e cheia de medicamentos, assim, sabe? Que às vezes não precisava, que não tem indicação, mas ela vai abarcando mais para que ela se sinta mais segura, assim, muitas vezes, sabe? E às vezes já tinha um começo mais difícil, mais doloroso, mais pesado, né? Mais instrumentado, né? Então, a situação da gravidez no começo, principalmente quando vem de situações assim, né? Que já envolve um pouco de história, um pouco de tristeza, de dor atrás. Quando chega na gestação, às vezes tem até dificuldade de viver feliz com a gravidez, de sentir felicidade, né? De ter paz com a sua própria gravidez. Parece que a qualquer momento aquele barco vai virar, né? Exato, as coisas vão voltar para o que era. Às vezes falam, menina, calma, tá tudo bem. Tá tudo bem, o bebê tá bem, vamos ficar tranquilos. Vamos viver, Mas né? isso é o médico, a médica é muito difícil, com essa autoridade que consegue trazer para o paciente, né? Porque eu já acompanhei casos, eu conheço gente pra caramba, eu já escutei cada coisa não estava bem, aí achou outras mães que também tinham passado pela mesma coisa. Na minha cabeça, quando eu leio esse tipo de informação assim que vem, eu falo, isso é tipo aquele vizinho. Fala, eu tô com uma dor aqui. Menina, fulano morreu. Sim. Não, mas isso na aí gestante é pior ainda, não é? né? Assim, eu falo como paciente, gestação domínio público, né? A pessoa nunca te viu, chega, encosta na tua barriga e conta que o filho da vizinha passou da hora e nasceu roxo. Então, assim, eu falo por mim, eu tive 3 gestações e eu vivi ainda mesmo, né, assim, com acesso e sendo médica e tendo uma formação nisso. Eu vivi apavorada. Porque, né, sempre tem o filho da vizinha, da amiga que... Então, assim, essa história que você falou dos grupos de mães, existem os grupos de mães, existem os grupos de tentantes. E recente eu ouvi uma palestra de um pesquisador dessa área da experiência, da jornada, e dizendo que, na verdade, esses grupos eles estão suprindo uma falta da nossa formação médica. Porque muitas vezes o grupo de mães é mais acolhedor do que o médico na consulta. E é isso que a gente quer quebrar. Entende? Para que eu tenho algumas pacientes que falam assim, doutora, lá no grupo estão falando não sei o quê. Eu nem entrei nessa discussão, porque isso aí eu já sei que não é certo, não funciona. Por quê? Porque ela teve tempo de trazer a dúvida do grupo, a gente teve tempo de explicar, a gente teve tempo para entender que aquilo para ela é uma questão. Então, e você tem autoridade para quebrar isso, né? Então, e aí é o jeito, porque assim, não é só a autoridade, é o jeito de você falar com autoridade, mas com cuidado, com ciência, explicar, mostrar, dar exemplo, contar uma história que você já viveu. Então, é daí de a gente volta para humanizar. Eu falo da autoridade porque, para mim, é muito claro que nem tudo é muito democrático. Não é porque 10 pessoas estão falando A que é A. Exato. Às vezes você tem uma pessoa que que tem experiência, que tem autoridade, expertise no assunto, falando B. Não importa o que os outros 10 estão falando. Sim. Não importa o que o povo do pitaco, né? Ou da conversa, eu conheço. Tem gente que só tem experiência de vida. Sim. Não quer dizer que ele seja especialista em nada. Já viu muita coisa. Não quer dizer que se aprofundou, que entende. Hoje, em termos de medicina, qualquer coisa que às vezes a gente pega e fala, mas doutor, mas não era... Um exemplo bobo, né? Quando eu era pequeno, você não podia comer 2 ovos no dia, que você ia morrer de colesterol. A minha mãe, eu brinco às vezes, falou a doutora Maria, qual que é o próximo? Ela era cheia de assim... A minha irmã brinca que ela é formada em ER, que também é super antigo, e ela fez residência com Grey's Anatomy. Então, assim, é isso, gente. As pessoas têm acesso à informação. Sim. Você lembra dessa notícia, né? Que prenderam uma pessoa que fingindo ser médico? Por si assistiu esse... Não tem muito tempo. Não tem muito tempo mesmo. Não tem muito tempo. É que o que se formou vem do Dr. House, não vingou, porque ele era muito rabugento. Exatamente. Tá vendo? Ele não poderia trabalhar com a gente. Não tinha... essa coisa de trata a doença, esquece do paciente, né? Não adianta, é tudo muito... tudo muito junto, né? E o psicológico de todo mundo, ele é afetado de muitas formas. É a dificuldade, é a opinião, é aquela pessoa que é importante para você, que está do teu lado, que às vezes fala, é a coisa do, é caro, não é pra gente, mas eu também não sei o preço.
Quer ver quanto que a gente é afetado pelo contexto, né? O ambiente, né? Quanto hoje, acho que toda a mídia em si, né? Tudo isso nos afeta de uma certa forma. A gente está com a noção que está todo mundo prestando atenção na gente, né? Como, na verdade, não estão. E não é, né? E não imagina. né? Não. Então você fica vulnerável. Imagina uma paciente agora, né? Casos que eu tenho bastante, né? E me procuram muito por isso. Às vezes o bebê tem uma alteração, uma anomalia, uma malformação, né? Então, muito dessa ideia de se colocar agora na vida dessa pessoa, né? É uma pessoa que agora, né? Ela vai gestar essa gravidez, vai levar essa gravidez até o final, vai ter o bebê, vai viver o amor da maternidade, da paternidade, mas o quanto ela também potencialmente pode, às vezes no coração, sofrer a ideia do julgamento, né? Sofrer a ideia do preconceito, né? Já olhar lá para frente o preconceito, sofrer pelo seu filho, né? Sim. Então, o quão difícil às vezes assim você receber uma notícia dessa no contexto de hoje, né? No contexto onde essa atenção pode ser zero, mas ela pode ser gigantesca também, né? Tanta satisfação você tem que dar para tanta gente. E o que mais vão fabricando, né? Porque depois é porque foi mãe muito nova, depois é porque foi mãe muito velha, depois é porque o cara tem 50 e poucos anos, está com o filho pequeno, e depois porque é a mãe, mas ela parece a avó. Né? Cada hora as pessoas inventam uma coisa e acho que se blindar disso, eu adorei a frase que você usou, gestação, domínio público. E eu imagino que desconfortável que deva ser para a mulher o tempo inteiro, assim, aparecer, é melhor, tá grávida? Não, tô gorda. Tô gorda. Ai, tô gente, gorda, não, não vou tô até grávida. contar falando nisso uma vez. A minha melhor amiga, né? Então eu não tenho problema de eu falar. Eu não tinha sido mãe ainda. Aí eu encontrei ela, ela devia estar assim no 8º mês. E ela é super vaidosa, nossa. Ela tava super inchada. Eu, né, cheguei na casa dela, sentei e falei assim, amiga, como você tá inchada? Do nada, Poliana. Cara, ela fala até hoje, ela fala assim, Tá vendo? nossa, eu tava me odiando, assim, eu queria morrer, de repente você chega aí, amiga, como você tá... Tá Só vendo, que eu Dani? falei... Tá vendo? Não, porque assim... Não tem Não foi por justificativa. maldade. Eu não era... Depois que a gente é mãe, a gente pensa que já falou muita Eu bobagem, já falei né? muita bobagem. Imagina. E isso elas tiram sarro de mim. Porque às Sim. vezes elas falam, você tem porra da mania de falar as coisas sem pensar, às vezes, né? Sim. E realmente acontece muito isso. As pessoas, elas falam coisas para as grávidas que às vezes não é por maldade, Vocês mas veem, a tem grávida, ela sim. está muito sensível. E você não sabe para que lado que ela tá pensando, né? Para que lado que ela tá Isso. inclinada ali, né? Cara, ela nem saía muito mais de casa, de tão inchada que ela Que tava. dó. E daí vem a Aham. melhor amiga Isso, dela e pensa, fala assim, essa falou a verdade mesmo. Falou a verdade. Realmente Poliana, eu tô. vamos Ela fazer tava um com o nariz parênteses aqui, assim, ó. Concentra, não vai falar isso para as pessoas que estão aqui. Então, Vamos evitar né? essas bolas fora Isso. aqui no podcast. Já que estamos entre amigos, eu posso falar. Mas acontece muito isso, né, Acontece, Dani? sim. Então, as grávidas também têm que entender esse lado que tem, né? As que não foram mãe ainda. Não tem aquela figurinha daquela gestante no carnaval, já viu dela? Nunca vi. Tem uma gestante no carnaval com uma plaquinha em cima. Quando for nascer, eu aviso. boa, já viu essa? Perfeito, Não vi, mas essa é perfeito. boa. Todo mundo deve perguntar pra ela, Sim. quando vai nascer? Quando vai nascer? Não é agora, não é agora. Inclusive por isso que tô aqui. Sim, imagina, Né? quando, né, assim, você vê uma gestante fazendo exercício físico. Meu Deus, gente, se fosse tão fácil parir assim, tipo, Aham. nas Olimpíadas, a gente teria um baby boom das atletas. Não? Isso. Então, assim, mas é aquilo, né? Todo mundo tem uma receita pra fazer, todo Aham. mundo tem Sim. um palpite pra dar. Eu vou falar, não é fácil, assim. Eu, como gestante, eu acho que, sabe aquele meme que vira os olhinhos, assim, de tipo, ai, eu acho que eu era constantemente essa pessoa, porque era muita coisa que a gente ouvia, né? Imagina se a gravidez fosse nos homens. A gente não aguentava. Ah, não, ia ser pé no às vezes, peito. às vezes tá o pai ali, tá pentelhando a mãe assim, tá, daí a mãe tá assim, daí eu falo assim, fulano, vou te contar uma coisa. Você sabe que a gravidez é nas mulheres? Ela fala, não, doutor. É porque a gente não dá conta. Não dá mesmo. Com 12 semanas a gente morre. Já? Você não viu esses dias um cara que soltou uma dessa? Meu Deus do céu, que vergonha de ser homem nesse momento. Ele pegou e falou, mas ninguém fala do pós-parto no homem. Ele Foi? soltou isso num podcast, mas ninguém fala. É lógico, não tem. Não tem um pós-parto
da outra pessoa em você. Não Ou tem... ele quis dizer o pós-parto do pai do marido pai aguentar a recém-nascido, mulher. acho que tudo. Não, Pode assim, ser. brincadeiras à Quis parte. dizer? Não, eu acho que tem um pouco, sabe? Eu vejo muito isso até um pouco antes, assim, dos maridos que vêm até o consultório, né? Porque eu sou ginecologista, o que eu vou prescrever remédio para marido, né? Mas não, o problema é junto, assim, né? Então eu falo muito isso, eu abordo muito o marido, a gente conversa muito, às vezes pergunto, e aí, o que você tá achando? Qual que é a tua expectativa? Porque muitas vezes também é um universo muito feminino. Então, eu acho que no pós-parto, talvez, vou defender, não sei nem quem falou, não Vou é meu achar e amigo, vou te né? mandar pra você. Mas assim, fisicamente não, mas emocionalmente, poxa, a mulher antes era só dedicação a ele, a rotina era só do casal, né? Eu acho que a gente viveu isso também. Então, eu acho que o pós-parto do homem é talvez assim, a ressignificação ali do, poxa vida, agora tá diferente, né? Então, não sei, talvez Eu não tenha... sou mais o Sei centro não, das é. atenções. eu acho que Ah, mas não é desde que saiu de casa, pô. Não é desde que a mãe parou de Terapia dar... para todo mundo, gente. É a solução dos problemas da humanidade. terapia. Assim, Inclusive, a gente faz terapia pra lidar com gente que não faz, né? Exatamente. Mas eu acho que não, acho que, verdade. sei lá, acho que assim, tem que segurar a onda, né? Porque, Claro. pô, pra mulher é uma coisa biológica, tá Sim, mexendo um monte de... não é fácil. É um caldeirão de hormônio, com Sim. estresse, com Sim. gente dando pitaco, Exato. com sogra, com mãe, com todo mundo que já teve filho E falando, com com amiga Instagram que hoje chega e em fala que a dia, moça tá né? inchada, tipo assim... Isso, informação. Aí chega o cara e fala assim, ai, nossa, eu tô... Agora eu tenho Ninguém que fala dividir a de mim. atenção. Ah, meu Deus do céu. Não dá, acho que se começar assim, você fala, moço, não tenha filho você não. Você vai ver quando você ficar pai. Vamos Espero, aguardar vou esse esperar dia essa- chegar. Eu quero só ver ele vir Exatamente. reclamar. Ela não me dá mais bola. Não, mas isso Não é eu fácil, reclamo mas é bom. Da vida inteira, sempre reclamei. É bem isso, né? Faço isso. E é bem legal, né? Porque a gente também teve essa ideia da clínica e do jeito que a gente trabalha muito focado nisso, assim, né? Então a gente tem 3 Família. crianças pequenas, né? E eu lembro uma vez que o meu sogro falou uma coisa muito que assim, me pegou muito. Ele falou, e ele é médico, né? E ele falou pra gente assim, ou se é um bom médico ou se é um bom pai. Tá, e a gente queria ser os dois, e aí? Nossa. E Só mais que- professor ainda, né? Que a gente tava na que a universidade. gente estava na né? época na vida Professor e acadêmica, pesquisador, né? cara. Nossa. Então, assim, e eu na minha necessidade de dar conta de tudo, né? Na minha questão de controlar tudo, fazer tudo e dar conta de tudo. 3 filhos ainda, né? né? Então, assim, será que não dá para ser as duas coisas? E aí a ideia da clínica é muito isso. Talvez dá para ser as duas coisas. A gente hoje não atende volume, né? Então a gente focou em ouvir muito poucas histórias por vez, né? E a gente brinca que o nosso foco é voltar para casa. Porque é mesmo, é poder estar em casa com a família. Então, assim, Todos é um os dias, privilégio, Todos né? os A gente dias. está falando aqui de um mundo... A gente tem que reconhecer os privilégios que a gente tem, mas eu passo 3 manhãs com os meus filhos, eu levo na escola, eu busco. Não é sempre tão leve assim, porque, né? Às vezes é um grande caos, a Poli Que é vida sabe. real, né? Mas, real, lógico, a vida real. gente... Mas assim, será que eu tô deixando de ser uma boa mãe porque eu tô focando no consultório, ou uma boa médica porque eu tô focando nos meus filhos? E eu acho que não, acho que a gente consegue, e especialmente depois da nossa mais nova, né? Acho que o André até pode falar um pouco mais disso, que a nossa filha mais nova, o André fez um diagnóstico intraútero de uma alteração fetal, de uma malformação, que hoje a gente pode falar com tranquilidade porque ela tá bem, Já foi passou. tudo corrigido, passou, mas assim, foi um caos. E daí da gente viver como paciente também. Caraca, é muito E foi ele que difícil. fez em você. Foi ele que fez os meus ultrassons e com 19 17 semanas, semanas. 17 semanas, Viu? Caramba. ele já viu que tinha uma pequena alteração e aí eu conseguia ser paciente. Eu conseguia desligar a chavinha de médica quando eu estava grávida e levar dúvidas bobas para o médico. E o André, como ele naquele momento estava sendo o meu médico, talvez ele não estava conseguindo ser o pai daquele nenê ou acompanhante daquela gestante, porque ele tinha que fazer diagnóstico, ele tinha que me orientar, ele tinha que me ajudar a decidir, porque ele era pai também. Sim. E aí eu acho que ali a gente teve um refinamento assim, cara, é muito difícil ser paciente, né?
Quando a gente bota o jaleco e senta do lado Sim. de cada mesa, eu falo o que eu quiser, eu falo quantas vezes eu quiser a mesma coisa, porque eu já falei aquilo várias vezes. Mas quando você tá do lado de lá, de repente, quando ele falava as coisas, eu parece que eu não escutava mais, eu não entendia. E a gente passou por essa experiência quando minha filha estava doente, eu ficava muito com ela no hospital, porque ela mamava ainda no peito e tal. E às vezes o André me ligava e falava, tá, a médica passou? Passou. O que ela falou? Não lembro. Eu não sei. É. Como você não sabe? Eu não assimilava. Então, Sim. isso fez a gente também, a duras penas, entender que ser paciente É difícil. é muito difícil. É. Consolidou muito essa ideia nossa de casa, de viver, enfim, isso, né? Sim. Sabe que essa história da gente ser bom em tudo é difícil, né? Hoje, eu acho que a mídia nos exige muito de ser várias coisas ao mesmo tempo. Eu falo bastante para as pessoas isso. Outro dia eu estava assistindo um negócio no Instagram, YouTube, sei lá, mas eu falei, cara, eu quero ser corredor de trekking de montanha, eu não consigo. Eu quero também cozinhar tudo isso aqui que eu quero cozinhar e vou completar tudo o que eu quero fazer de esporte radical também. Mas, cara, não dá. Não dá. Não dá. Não dá, cara. Aí não tem dá. as Olimpíadas, porque o André Sim. vai nas Olimpíadas de qual ano, André? 2000, agora é 24. 28, ele vai... Tiro. vai livre fazer direto. tiro. Ah, Igual do Felipe Vu. Vou fazer. Ele só não legal. comprou arma, nem começou a treinar. Ah, não começou Só- ainda. mas eu já estudei tudo que tem que fazer já. Tem tempo ainda, né? Eu achando que tava certo. Não. São as- Mas tudo veja, que a gente quer ser, esse é um né? ponto É importante isso aí. de também ter essa ideia daquele que a gente foi viveu uma vida acadêmica muito intensa. A gente era muita pesquisa, muita publicação. Fomos professores da Universidade Federal por 5 anos. E a gente ficou muito agregado o pessoal da USP de Ribeirão também para pesquisas. Então, o academicismo, né? Era chegar em casa todos os dias à noite. Botar as crianças pra dormir Abrir o laptop. e começar a fazer escrever. aula. E Sério? publicar. Até a Meu noite, Deus. até meia-noite, 1h da manhã, todos os dias. E como é que a gente conseguia? Cara, foi um estresse de vida importante. E foi um aprendizado, né? Foi. E acho que com a história da nossa mais nova, com a história do hospital, a gente também não tinha como abarcar o hospital junto e mais estudar. A gente teve que sair da universidade. Mas, enfim, reduziu o número de coisas que a gente tinha que fazer, né? E aí, somou ainda mais a história da Elis com a gente, a nossa mais nova. E essa história de família, sabe, começou a ficar meio que uma religiosidade. A gente está junto, sabe? A gente está junto, a gente está junto, a gente está junto. E nada mais do que isso, cara, sabe? É ter o nosso trabalho, ter a nossa casa e talvez alguma coisa outra, né, pessoal de cada um, assim, de conseguir praticar um esporte, mas ter noção disso, é isso, cara, né? Tentar viver isso e ser feliz disso, né? Sim. né? Até porque nossos filhos, eles crescem muito rápido, É. né? E a gente tem essa questão também. Sim. Queremos ser bons no nosso trabalho, na nossa, né, profissão, enfim, mas também temos a questão dos nossos filhos que também precisam dessa atenção que nós Claro. estamos criando eles para o mundo, pessoas Sim, melhores que sim. também, né, a gente tem que estar ali vendo o que está acontecendo para depois poder dar toda essa atenção. E a gente às vezes esquece um pouquinho disso, né? Porque a gente quer ser bom em tudo e é difícil você ser bom em tudo. Não dá. Né, né? Polito? Então, O desenvolvimento deles e o que eu aprendi olhando depende da gente estar junto. Da nossa isso, presença. perfeito. Com Né? certeza. E, cara, Isso se a aí gente tem não tá, posso dar o, é a mesma né, coisa. posso dar o celular ali para resolve Não- a questão na não hora, é a mas mesma não coisa. resolve tudo, né? Não, até porque eles querem Tem a atenção. resposta, mas não tem a eles aula, querem né? o olho Não tem no aula. olho. É, eu sinto Te dá a muito resposta, nisso. solidariedade. Todos nós queremos olho no olho, né? Então, é isso. Eu tive 2 experiências, né, de conviver muito com criança e, assim, lógico, como não, né, eu tive contato depois de bem mais velhos, com 5, outro com 9, eu não peguei essa fase de começo, que acho que é a maior perrengue para os pais, né, a maior transformação ali em relacionamento, tudo. Mas eu lembro que, assim, sempre, como eu venho de uma família de professoras, então, assim, a gente sempre aprendeu, tipo, não é... Mãe, quanto que é tanto? Nunca veio uma resposta na lata. É assim, ó. Então, eu sempre tive o hábito de... Tá, vamos lá, vamos sentar aqui. Lembra daquilo? Lembro. Então, ó. Sim, isso é atenção, presença, né? né? Tá ali. Eu acho que, assim, a gente não tem que ser bom em tudo. Até porque durante muito tempo, eu falei, não, meu negócio é trabalhar. Meu negócio é trabalhar e esqueço o resto. Só que aí foi ficando muito resto para trás, né?
Foi ficando família, foi ficando relacionamento, foi ficando tudo. E aí eu aprendi faz um pouco tempo que assim, não preciso ser bom em tudo, mas eu posso ser melhor em tudo que eu quiser fazer. Melhor um pouquinho melhor. Eu quero fazer um esporte. Beleza, eu vou me dedicar um pouquinho mais. Eu consegui tempo livre, eu direciono aquele tempo livre. Ou é para relacionamento, ou é para família, ou é para o trabalho, ou é para um projeto novo. Porque não adianta, a gente não vai tampar tudo. Uma vida só é muito pouco. Para fazer o que a gente tem que fazer. Para fazer o que eu tenho que fazer esse ano, uma vida já é muito pouco. Mas imagina de objetivos, né? E aí você vai com um pouquinho de calma. Então esse momento aqui é dos filhos, esse momento aqui é dos pais, esse momento aqui é da relação. Porque são fases, são experiências. Tem uma época que, sei lá, às vezes a parte acadêmica era fundamental, era importantíssima. Tem outra que legal, eu fiz uma parte acadêmica, eu tenho uma história ali, isso me dá base para outras coisas. Tudo é parte de quem a gente se torna, né? Então, é a experiência que a gente tem. Então, assim, a gente traz a experiência da vida acadêmica, a gente traz a nossa experiência como pacientes, a gente traz a nossa experiência de exemplos bons que a gente teve durante a nossa formação. Então, assim, tudo vai trazendo um pouquinho, né? Então... Os bons e os maus exemplos. Os bons e os maus, é verdade. Eu vejo que os maus exemplos também foram os... Eles moldam, né? Moldam a gente, né, de uma forma acho mais agregadora, mais verdadeira, pra gente, né, colocar mais o pé no chão, né, de buscar entender mais... quem a gente não quer ser, quem a gente quer ser. mais certo, isso é importante. É muito... Vocês se conheceram na faculdade? Não, o André tinha terminado a residência quando eu entrei na residência em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Você é de lá? Sua família? Não, eu sou mineira. Eu sou mineira de BH. E daí eu fui fazer a residência. Essa história é boa, eu vou contar. Quando eu fui fazer a residência, a minha mãe se despediu de mim no aeroporto, chorando assim e tal. E aí, filha, não sei o que, você vai, agora eu sei que você não volta. E quando você voltar, você vai voltar cheia de netinho japonês, catarrento, e me chamando de vovó. Eu nunca tinha visto um japonês na vida, né? Não tem japonês, Bia. Em Minas não tem japonês. Não tem! Ó, pra vocês terem uma ideia, na minha turma de faculdade, 160 alunos, não tinha nenhum japonês. E normalmente tem muitos japoneses na medicina, no Paraná, em São Paulo, em Minas, Londrina, não. Assim, até hoje, quando o André vai pra Minas, Londrina. a gente na missa com os meus avós, daí é tipo assim, as pessoas olham. As pessoas na missa, assim, ó. Sério? É tipo assim, é um... Cara, mas engraçado que eu ia falar isso. Eu já ia perguntar, falando, mas Então, já tinham se visto? Porque eu entendi que não, nunca. né? Aí, quando eu liguei pra minha mãe, um tempo depois, nem foi muito tempo, acho que uns 6 meses depois, que daí a gente começou a namorar, liguei pra minha mãe, então, te contar, tô namorando, quando você vier aqui, quero que você conheça. Aí ela é um japonês? Deu, como é que você sabe, mãe? Sabe? Então, assim, praga de mãe pega mesmo. Pega. Ainda bem, né? Ainda bem. Tanto que a sogra mudou pra cá também. Agora a minha mãe mora Tava aqui. tudo planejado. Você imagina, o primeiro FaceTime, ela... Falei. Mas foi isso mesmo. E aí agora tem lá os netinhos catarrentos dela, que inclusive tá lá com eles agora, enquanto a gente tá aqui. E como se não bastasse, saiu um mini, né? Um mini, André, uma cópia. Uma cópia, Sim. que é o... Quantos anos que ele tá? O Davi tá com 5. 5. Vocês têm 3. Três. A Vandinha, que eu vi no A celular. Ela é a Isabela, ela Isabela, tem 7. o Davi, Davi com 5 e a Elis com 3. Com 3. Tadinho. É um empreendimento também. E a gente conseguir isso é super assim, desafiador também. A gente dá conta da nossa vida de empreendedor e querer colocar a clínica para frente, e organizar e crescer, sendo sócios. Né? Então eu falo, o dia que meu sócio tá bravo comigo, eu chego em casa e meu marido tá pé da vida, né? E o contrário. Então, assim, esse é um grandioso desafio. Agora, a gente, criança de férias, como é que a gente maneja? Porque são as mesmas crianças, das mesmas pessoas que têm que trabalhar. Então, todo aquele caos, né? E é um grande desafio a gente conseguir conciliar também a história da empresa andando e crescendo com a nossa família, que é outra empresa, né? Uma família é uma empresa. Gerir o que tem, o que não tem para comer, horário de um, horário de outro, demandas. Então, assim... É muito, né? É pesado. E hoje, dentro da clínica, tem outros médicos também, outras especializações fora de vocês? Sim, a gente tem mais uma médica, a doutora Suelen, que atende também reprodução humana e ginecologia. Doutora Daniela, que atende ginecologia e obstetrícia.
doutora Alexandra, que faz medicina fetal, e o doutor Lucas, que faz ecocardiografia fetal. Ah, que então, bacana. tudo um pouco voltado para a saúde da mulher, né? E aí hoje a gente pode falar com orgulho, assim, que é uma equipe que escolhida a dedo, assim, para estar ali, né? O mesmo espírito de trabalho, todos chegaram com a mesma ideia de proposta. Sim. Ao entrar, eles já falaram, eu queria fazer diferente, queria falar mais. Por que então? Venha, então né? aqui você vai ficar, vamos falar isso aí, que precisa de condição para trabalhar isso aqui. Então, meio que mesmo mindset, assim, que a gente... Eu até fiz uma reunião recentemente, falei, gente, como é que tá essa ideia? Mas estava tudo igual, todo o mesmo objetivo, né? Então, reformulou nossas metas, né? De alcance e a gente tem crescido muito, assim, nos últimos tempos, muito com a equipe junto, assim, sabe? Com o mesmo mindset, assim, e todo mundo é família ali dentro, é bem legal, todo né? mundo com esse objetivo, assim, isso é muito Onde legal. que fica a clínica? Fica no Bigorrilho, ali no Chopanhar, né? Do ponto de vista de empreendedorismo mesmo, né? Pelo menos é muito mais fácil você trabalhar com pessoas que já tragam os mesmos valores que os seus, com certeza, do que você trazer pessoas com habilidades e depois você querer incutir os valores delas, né? Sim. E assim, a gente vê isso até na nossa secretária, que é uma pessoa que captou, ela já entrou com esse espírito também, captou nossa essência. Então, a gente tem ali 6 pessoas pensando mais ou menos do mesmo jeito e todas olhando para o mesmo ponto, sabe? Sim. E eu acho que é isso que dá esse prazer pra gente, assim, a gente poder também ser uma porta, um espaço para que outras pessoas com a nossa cabeça possam crescer com a gente. A nossa ideia é assim, quem estiver com a gente quer que cresça individualmente para que juntos a gente possa crescer como grupo também, né? Isso é muito legal. Assim. E flui, né? Flui, claro. Bom, a gente trabalhou junto um tempão numa empresa, e em 2 empresas, inclusive, Sim. né? E a gente via a diferença de aquela pessoa que destoa dos valores. Porque no trabalho, o trabalho é o trabalho. Você tem que fazer, ele tem ali um cronograma, né? Você tem ali uma forma de fazer, mas de valor ele muda tanto, na conversa, na paralela, na forma do cliente ver a empresa, na forma do cliente ver você, ver o outro, porque pelo que vocês estão falando, o cliente enxerga a Dani, enxerga o André. É tranquilo, assim, eu sei que ela me trata com todo cuidado, com educação, o André vai ser igual. Ela chega, oi, bom dia, tudo bem? O André passa a cabeça abaixo. Elas sabem que, né, assim, é o mesmo espírito, a energia do lugar, né? Então é muito legal. Isso é fantástico quando você pensa em construir negócio, né? Sim. Porque você tem uma pessoa que você tem que todo dia, meu amigo, tudo bem? Quando você entrar, dá um bom dia para todo mundo ali, não custa? Não dá. Aí o cara não quer, você tá botando para frente, o cara tá botando para trás, aí você, só o desgaste de energia que isso te traz. Cara, essa coesão, assim, eu vejo no pessoal que trabalha lá, assim, o sucesso de todos ali, e em si não tá tudo ali, né? O sucesso deles ali, todo que eu vejo, todo mundo vai voltar para casa. Cara, é o sucesso de todos ali, dá para ver se não, o Lucas tem pai de gêmeo, não, vou voltar para os geminhos agora, né? Começa a contar uma história deles, começa a história dos filhos dela. Então, você vê que essa é o sucesso, eles vão para casa e fazer o real, né, do dia a dia, da própria vida, né? Então, acho que essa correção que a gente conseguiu lá dentro, que a gente sempre firmou e a gente se lembra disso todos os dias, né? E a gente permite nosso trabalho continuar da forma como está, no mesmo padrão, né? E como todo empreendimento, existem altos e baixos sempre, né? Sim. Mas essa ideia, a gente sempre manteve a consistência, vai continuar. Tem menos pacientes, vamos diminuir, colocar mais pacientes na agenda. Não, vai ficar assim, não vai entrar paciente, vai ficar com horário livre, então estuda, vai fazer o que você... E é legal que a gente, como equipe, um puxa a orelha do outro. Então, assim, uma época que a agenda tá um pouco pior, assim, aí vem essa ideia, não, então vamos, sei lá, diminuir o horário de atendimento, abrir mais convênio. Não. A gente combinou que ia ser assim, isso faz parte. Então, foca de volta no nosso propósito, né? Então, a gente se puxa a orelha, a secretária puxa a nossa orelha. Então, é legal ter uma equipe coesa, porque daí, quando às vezes, dá uma desanimada, perde um pouco o foco, tem os outros 5 para... Galera, é isso aqui que a gente Vocês lembram do nosso combinado? Isso. Então, isso é muito legal, né? Sim. Porque aí é mais fácil a gente se manter olhando
pro objetivo que a gente traçou como sendo o objetivo final, né? Então, E manter a qualidade, né, do que vocês estão fazendo, que eu acho que é fundamental. Vocês estão mexendo com vidas que ainda não existem. Né? com sonhos, né? E com as que estão ali que vão gerar aquelas próximas. Então, Sim. Trabalhando com sonhos, a gente trabalhava isso na agência. Claro que é diferente o sonho, mas a gente trabalhou por muito tempo. Quer dizer, o Gui trabalha ainda, eu trabalhei com ele por muitos anos, que era trabalhar com os sonhos da menina querer ser modelo. Né? Então é um sonho que às vezes não era nem da menina, às vezes era até da mãe, né? Mas acontecia muito isso. Então lidar com os sonhos das pessoas é difícil. É muito difícil, é muito frágil. Né? Tem que se colocar num lugar. Uma vez eu conversei com a Dani, ela me falou assim, que ela às vezes tinha dificuldade. Eu achei isso tão, assim, eu achei tão humano, tão, assim, tão legal, assim, mas ao mesmo tempo eu falei assim, eu acho que depois eu até falei para ela algumas coisas, que eu primeiro vou falar o que ela me disse. Que às vezes ela tinha dificuldade de mostrar a família dela feliz por ver que tinha tantas mulheres. A gente estava falando sobre o Instagram, né? Lembrei agora. Porque tinha tantas mulheres que às vezes estavam tentando e não conseguiam. Sim. E ela se sentia um pouco culpada de, digamos, ela ter 3 filhos. E né, ter saudáveis, porque hoje a saúde é muito importante. Não, então você pode dizer que tem uma família feliz, porque os filhos estão com saúde, então tá ótimo. E aí até eu falei, Dani, mas você não pode pensar dessa forma, imagina. Mas eu entendo um pouco até. É até um medo de machucar. Isso. Assim, não é de machucar, é que assim, mais ou menos eu sei a dor. Eu nunca senti, mas eu imagino, porque eu vivo isso todos os dias com ela. Você tá perto dessa dor, né? Exato. Você tá todo dia tendo histórias de mães que estão, quer dizer, de mulheres que estão tentando ser mães. Né? Assim, Polly, é tão sensível, por exemplo, o Dia das Mães. Eu sempre tenho essa questão, assim, eu posto uma foto, eu coloco um Feliz Dia das Mães ou não? E daí eu sempre penso, tá, mas todo mundo tem uma mãe. Sim. E as minhas pacientes que já foram mães? Sim. Será que isso ofende quem ainda está tentando? E é muito difícil, a gente nunca vai agradar todo mundo, mas assim, são reflexões que com frequência a gente passa, porque é muito assim sobre tentar, empatia, né? Você tentar sentir a dor do outro, né? E aí medo de causar dor no outro no momento que você já sabe. Então assim, para mim, eu tenho muito essa questão com rede social, a gente dividiu bem esse ponto, né, Polly? Eu tenho essa dificuldade porque o limite para mim é muito tênue, sabe? Eu tenho muito medo de passar desse limite e expor minha família ou ser insensível à dor de quem está tentando construir uma família. E acho que é a mesma coisa pro André, E é muito né? bonito isso. É bonito ver, né? Porque, óbvio, você está vendo ali esses depoimentos dessas mães. É o que você falou. É empatia mesmo. Mas... mesmo gestante, mas se a gestante vai, né, um bebê com uma malformação, com uma anomalia, com uma síndrome, como é que ela se sente para o futuro, né? Como é que eu posso trazer uma imagem de felicidade, de crianças alegres, felizes para essa mãe? Né? Que, né, as mães quando engravidam, acho que boa parte delas veem um futuro feliz na frente. Sim, desde as imagens segurando a criança. Desde o teste de gravidez a gente faz planos, né? Vive o aniversário, vive a alegria, vive o aconchego, vive o sofá, o abraçado, né? Então, às vezes, assim, ter o seu sonho quebrado, uma certa sofrer uma frustração em relação a esse sentimento, a esse sonho, é tão difícil de lidar, né? E, na verdade, como é que eu abordo essa mãe? Né? Como é que eu abordo? Eu até vejo a história, a coisa da Elícia que aconteceu, né? Da nossa filha que ficou doente. Hoje a gente olha para trás e a gente entende as coisas, né? Eu tenho muita fé em Deus, cara. Eu entendo Deus nesse momento, assim, de ter me colocou do outro lado das minhas exatas pacientes, né? Me colocou do outro lado, no lado do pai do que eu tô conversando. E aí eu falei, cara... E aí, às vezes eu falo com o coração cheio, falo pro pai assim, olha, cara, eu já sentei aí. Eu sei o que está acontecendo aí. Então, esse tipo de sentimento é difícil lidar, é muito difícil. Por isso que acolher, acho que é uma chave para tudo. Acolher cara, é humano, cara. Acolher, ouvir, ser sensível é importante. Quer tirar aquela dor da outra pessoa, né? Deve ser muito difícil. Muito difícil. Esse sofrimento. E você chega ao ponto de ter que falar para a pessoa que é o momento de não seguir com a gravidez, por exemplo? Você
Não, Pode fazer isso a ou interrupção não? da gravidez, no Brasil, ela é só permitida em 3 casos, né? Que é a violência, que é o estupro, né? A anencefalia, ou quando ela pode levar à morte da mãe, né? Levar o risco de vida para a mãe. Então, essas são as condições que a lei brasileira permite, né? Fora Mas a essas... mãe pergunta isso para você? Quando Sim. tem alguns casos, assim, que é Sim. bem grave, ela Sim. fala assim, e aí, doutor? Ah, não. Tem Você acha? bastante, né? É. Isso muitas vezes a gente vê uma dicotomia em pacientes assim, da paciente jovem, mãe muito jovem, né? A partir de 25 anos, Sim. que não tem muita maturidade de entender, ou mães que nunca tiveram filhos antes, né? Com mães que já tiveram filhos, daí tem um filho, né, com uma anomalia, né? As respostas são as mais variadas possíveis, assim, mas essa, às vezes, de falar, poxa, eu não quero, já vi bastante, né? É difícil lidar e explicar, mas o mais importante é estar disponível, estar com ela, dar atenção, né? Abrir as mãos, né? Realmente se colocar no lugar, porque, cara, às vezes você não tem o que fazer, você não tem por onde correr. A anomalia congênita no Brasil, não vou falar para vocês, no mundo inteiro, cara. Se a mãe, né, tem, às vezes, na maioria absoluta dos casos, ela vai estar desamparada, né? Ela vai estar condenada. Ela vai se sentir desamparada. Ela vai se sentir, mas ela vai estar desamparada. A maioria absoluta no mundo, né? Considerar que a maioria absoluta no mundo é pobre. Então, a mãe que tem um bebê com anomalia congênita no mundo hoje... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ela vai gestar e depois que o bebê nasce, mãe é mãe, né? Vai ficar com o filho o resto da vida, né? Vai cuidar. E quando essas histórias de felicidade que a mãe não fica, acontece todas as tragédias possíveis daí, né? Do abandono, né? De machucar. Então tem todas as histórias que a gente pode... Né? E ela vive tudo isso enquanto está com o filho na barriga ainda, né? Ela vive Sim. as 1000 possibilidades na cabeça antes da criança nascer. Né? Nossa. Muito pesado, né? Então, e anomalia, veja que no Paraná conheci o pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, assim, vários profissionais no Hospital de Clínica, no Hospital do Evangelho. E existe uma rede tão grande de profissionais que querem ajudar isso, sabe, de trazer essa dignidade para a mãe, dessa mãe que tem um bebê, né, com uma anomalia congênita. Mas ainda assim, é uma coisa, de uma certa forma, que tem um impacto muito profundo na vida da pessoa, né, do casal e principalmente da mãe. Né? Mas muito legal, pessoal. Gostei muito de saber um pouquinho mais sobre a especialização de vocês, a história da clínica. Sim. A gente ama o que a gente faz, não tem jeito, a gente ficaria horas. Dá pra ver. Deu pra perceber, Assim, a tá? gente vê assim no brilho do olho, do jeito que vocês falam, quanto vocês gostam do que vocês fazem. A gente gosta. Da clínica, dessa empresa que vocês formaram para a família de vocês. Sim. Então... É o nosso 4º filho, né? É isso aí. Dá tanto trabalho quanto, mas é tão gratificante quanto. Tem mais 2 cachorros ainda, né? É verdade. Que ótimo. Vocês estão, o trabalho de vocês é família, né? Tem pouca coisa O pra exemplo fazer, também né? em casa está sendo fantástico. Gente, que legal. Obrigado pela Legal, presença de obrigada a vocês. vocês. Foi um papo muito gostoso, muito leve sobre um assunto que dá para ser leve, dá para também não ser. Espero que a gente tenha conseguido ajudar bastante gente que vai assistir, que está assistindo a gente e que se sinta um pouquinho mais motivadas ou motivados a buscar ajuda realmente para ir atrás do que estão sonhando, Sim. da família que querem construir. Exatamente. Então, é Obrigado pela oportunidade. Imagina. Então vamos Obrigado. aos agradecimentos ao Lucas Gosling, Nutrição Esportiva, Fórum Model, a Amber Bastard, que me vestiu hoje com esses looks incríveis, a Ana, que fez a maquiagem, minha e da Dani. Fez em você também, Gui? Deixou você um pouquinho melhor? Eu nasci assim, né? Fez também. Obrigado, Ana, se arrasa sempre. Quero agradecer o pessoal da Fuso, obrigado pelos looks, são maravilhosos. Falei que não teve jeito, né? Hoje eu comprei também. Vou na Fuso pegar look pra vir vestido aqui. Vou levar o André lá, Dani. Pode levar. Ele vai gostar. A Naime, que fez o nosso catering, que tá uma delícia. Um restaurante árabe Estamos aqui. ansiosos por esse momento. Maravilhoso, aproveitem. Vocês vão gostar bastante. E sigam aqui, manda quem pode. Nós vamos colocar o de vocês, @de vocês aqui depois também. E até a próxima.